Se um torcedor tem problema de coração, aí com certeza ele não iria conseguir chegar ao final do jogo. Daqui 30 anos a gente vai estar dizendo que só tinha 2 jogadores do Grêmio em campo. A gente vai estar dizendo que o goleiro pegou um pênalti e morreu. Tem como fazer análise técnica dessa partida. Isso aqui é algo que não acontece. Eu falei com meu pai estava rouco. Eu falei com meu irmão estava chorando. A impressão que dá é que era uma coisa que estava escrita, estava determinada pelo destino. Não vai acontecer, provavelmente nunca mais. Classificação do Grêmio, a volta, a primeira divisão está chegando. É só não levar gol, é só não levar gol, é passar pelo drama dos aflitos. São 31 minutos, serão 14 minutos desesperadores aqui no estádio dos aflitos. Porque agora está 0-0. O Grêmio não pode levar gol, está com 10 homens, tudo está contra o Grêmio. Marcelo Oliveira, chamado zagueiro Marcelo Oliveira para o Grêmio. Atenção para a cobrança de falta. Está colocado Danilo para a cobrança. É dramático o final de jogo. O Grêmio classifica, o Grêmio volta para a primeira com empate. Se perder, está eliminado. Fica na segunda. São 32. Olha a falta cobrada. Uma bola lá no Grêmio. De cabeça afasta a zaga. Voltou para Demar. Marcelo salva de qualquer maneira. Dá um chutão para o campo de ataque. Foi lá para o domínio Toso. O Anderson vai na marcação dele. Ele passa pela marcação do Sanderson com categoria. Leva outra vez para o campo de ataque. O Grêmio tem 10 homens. O que era dramático ficou mais dramático ainda. Poucas vezes você, torcedor, viveu um momento tão nervoso, tão angustiante, tão dramático na sua vida. Poucas vezes o Grêmio esteve numa situação tão terrível como esta que enfrenta aqui no Estádio dos Aflitos. Vamos à cobrança de falta para o Grêmio. Está colocado Sandro para a cobrança. 34, faltam 11 minutos. 11 minutos, mais o período de recuperação. Sandro colocado, está lá na área, Pereira. O Grêmio vai tentar no jogo aéreo, vai tentar na loteria nesse gol. Atenção, Sandro na bola, levantou. Pereira foi lá, agarra o goleiro Rodolfo de forma sensacional, chegando na frente. Tava loucura isso aqui, nos aflitos. Sandro errou, a bola ficou dominada pelo Beato. 6 da tarde, o sinal da Gaúcha. A bola foi pro Miltinho abriu na ponta esquerda pro Cook. Deixou o Cook, tentou carregar pro meio. Sofreu falta, o juiz não deu pênalti, agora ele deu. Agora ele deu pênalti no Patrício. E o Patrício deu um peitaço nele. Levou vermelho o Patrício. Desmancha o Grêmio. Pênalti marcado pela arbitragem no final do jogo. Lembra bem daquele jogo, Ricardinho? Lembro sim. Foi um jogo tumultuado, com várias expulsões. E eu tive a felicidade de fazer um gol no final do jogo, onde o Thiago Gentili toca pro Pedrinho. O Pedrinho toca de calcanhar pro Gabriel. Ele chuta na trave e sobra pra mim. E eu tenho a felicidade de fazer o terceiro gol do Palmeiras. O vitória em cima do Grêmio. Tá pedido, hein? Em novembro do ano da graça e da desgraça de 2004, o Grêmio Futebol Porto-Alegrense, um dos maiores times do mundo, caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. E tudo começou com um gol em impedimento aos 48 do segundo tempo. Desde o início daquele ano, o Grêmio vivia uma fase difícil e lutava pela vida longe do Olímpico, interditado pela CBF. Naquela tarde abafada de 30 de outubro, o Grêmio ocupava o último lugar na tabela do Campeonato Brasileiro da Série A, mas entrou em campo no Estádio do Brasil de Pelotas, pronto para mais um de seus renascimentos épicos. Sem saber o que lhe aguarda, o Grêmio começa em ritmo arrasador e com gols do feroz Cláudio Pitbull faz 2-0 em poucos minutos. Mas, ainda no primeiro tempo, o juiz expulsa o zagueiro Balói, alegando que ele havia simulado uma falta. O apitador trunca o jogo, inverte faltas e, a 10 minutos do final, valida um gol de empate do Palmeiras. Embora mais parecesse jogada de basquete, e quando o goleiro Márcio vai reclamar, o juiz o expulsa.
Quem acabou indo parar no gol foi o zagueiro Fábio Bilica. Mas ainda não era o bastante. Colocando uma cereja no sundae de sua atuação, o juiz não vê o impedimento de 4 jogadores do Palmeiras no gol que decreta a derrota do Grêmio. Depois daquele jogo, o imortal tricolor tingiu em cores gritantes sua viagem ao fundo do poço. Não bastaria cair como um sussurro, era preciso despencar como um estrondo. Quando a frieza dos números sacramentou a queda do Grêmio, a tragédia ocorreu. Mas outra vez, longe do Olímpico. O jogo disputado em Erechim foi contra o Atlético Paranaense. E o grande favorito ao título de 2004 fez 3-0 com facilidade constrangedora. Mas então, o peso da camisa tricolor se impõe e o Grêmio vai buscar o que parecia impossível. Depois de Roberto Santos descontar, Balói faz 3-2 aos 45 do segundo tempo e aos 47, a cabeça de Pitbull decreta o emocionante empate em 3-3. E assim, no dia em que mergulhou no poço da segundona, o Grêmio arrancou o título das mãos da equipe que ousara festejar antes da hora. Então raiou o ano de 2005, o 102º da gloriosa história do Grêmio. Os tempos se mostram sombrios. Foi uma fase muito difícil, primeiro porque ele teve que se refazer, né? O Grêmio teve que se reestruturar todo, teve que se remontar, e isso em todas as instâncias do clube, né? Na verdade, a gente não tinha time, tinha 5, 6 jogadores aí para poder aproveitar para iniciar um time, dos quais 4, 5 meninos. Tinha 6 jogadores, a maioria juniores, outros. Então não tinha um time para botar em campo, né? Não tinha, talvez um time de salão para botar em campo. Várias vezes a gente perdeu de trazer jogadores porque ou o empresário ou os outros que competiam interessados, bom, o Grêmio pode estar bem intencionado e essa direção está no caminho certo, mas não vão conseguir cumprir. Eles estão literalmente falidos, quebrados. Esse era o quadro. Então tudo teve que ser refeito no Grêmio, né? E a gente só tinha uma exigência em todo o perfil, é de que quem vinha para vencer, vinha para ganhar o grande desafio, que era repor o Grêmio à primeira divisão. A luta do Grêmio para voltar ao lugar de onde nunca deveria ter saído começa em fins de abril. A trilha será longa, tortuosa e áspera, como sempre foram as marchas do tricolor. O primeiro round será longe do Olímpico, que de todo modo continua interditado. Para aumentar o drama, 48 horas antes da estreia, o time muda de treinador. Na madrugada do dia 20 de abril, do dia 20 para o dia 21, o presidente, juntamente com o Mário Sérgio, resolveram trocar o treinador. Nós tínhamos que mudar, que é uma coisa sempre muito dura, né? Pegar um homem que é um cara espetacular, bacana, como o De Leon, e trocado. Não vai dar tempo do De Leon conhecer o futebol brasileiro, muito mais essas manhas da segunda divisão, ao ponto da gente poder ganhar esse campeonato. Então tivemos que fazer a troca, né? E veio o Mano Menezes. O primeiro jogo teve uma característica toda especial, porque 2 dias antes eu ainda era treinador do Caxias. O Mano viajou de avião e assumiu em Brasília para treinar o time durante o jogo, não fez nem recreativo, nada. Nós tínhamos que, como ideia, como filosofia de trabalho dentro do clube, a intenção de modificar a composição de grupo, e eu queria acompanhar de perto isso para poder ter a autoridade de dar a minha opinião, principalmente a opinião técnica em relação àqueles primeiros momentos de convívio com os jogadores. Do time que o Mano escalou, realmente só o Anderson estava nesse grupo. Nós começamos ganhando o jogo de 1-0, depois o juiz acabou complicando um pouco a partida, né? Acabou expulsando um jogador nosso, né? Que não era uma coisa que não era necessária, e o time do Gama acabou virando a partida. Foi essa a principal dificuldade de assumir um trabalho, mesmo que não tendo responsabilidade direta pelo resultado, mas já iniciar abaixo do mau tempo
com tudo aquilo que se apresentava de dramaticidade para a disputa da Série B e que o Grêmio sabia que iria acontecer. A interdição do Olímpico obriga o Grêmio a fazer seu primeiro jogo pela Série B em Porto Alegre sem a presença de sua torcida e no estádio de seu tradicional rival. Depois do golaço de Anderson e o empate do Avaí, o Grêmio deslancha e faz 3-1. Nós na segunda divisão, com times pequenos e aquele estádio vazio. Você ouve o chute da bola, o grito do atleta. É um horror aquilo. Mas no final do jogo, o adversário iguala o placar. Então, com uma dose extra de bravura, o Grêmio obtém a suada vitória por 4-3 nos acréscimos. Uma semana depois do sufoco, o tricolor se vê forçado a retornar ao silencioso e vazio estádio da beira do lago. A derrota para o Ituano aproxima o time perigosamente da zona de rebaixamento para a Série C. Você tinha uma ideia dentro do Grêmio que as alterações deveriam ser radicais. O começo foi um pouco desagradável, né, pra gente, porque chegamos e estava um momento muito difícil da equipe. Um momento de formação da equipe, bem desestruturado, e depois o Mano conseguiu arrumar a equipe e conseguimos aí ter um sucesso com altos e baixos. Não dá para tu modificar uma equipe, mesmo com uma quantidade bastante grande de jogadores, de um jogo para o outro. A modificação deveria acontecer paralelamente aos resultados que eram necessários para, no mínimo, a equipe chegar entre os 8 classificados, que era realmente o grande objetivo da primeira fase. E para chegar entre os 8, o Grêmio vai a Criciúma e obtém uma vitória contra o time da casa, com uma pequena ajuda do adversário. Este jogo marcou a estreia do goleiro Galato. No confronto seguinte em Campinas, o Grêmio leva um gol do Guarani, mas aos 46 minutos do segundo tempo arranca o empate e sobe na tabela. Mas ainda está um passo atrás da zona de classificação para as finais. E então, depois de mais de 6 meses longe do Olímpico, o Grêmio enfim está de volta. E o que é melhor, para disputar um Grenal. Sim, o adversário é o Náutico Capibaribe. Como de hábito, o Grêmio começa patrolando o adversário alvirrubro e em 2 boas jogadas de Anderson faz 2-0 no primeiro tempo. A torcida vai à loucura e transforma o estádio em uma avalanche de alegria, impulsionada pela alma castelhana. Mas o destino certo está sendo escrito por linhas tortas e na segunda etapa o Grêmio cede um melancólico empate. O desafio seguinte leva o Grêmio à Serra Gaúcha para enfrentar o Caxias em uma noite gelada de inverno. O tricolor faz 1-0 aos 42 do segundo tempo, mas nos acréscimos o Caxias iguala o placar. O empate injusto abala um pouco o moral da equipe, mas no jogo seguinte o Grêmio bate no Olímpico o Paulista de Jundiaí. O gol de desempate é primoroso. O Bruno tocou a bola em mim, eu dei uma meia-lua no zagueiro do Paulista e quando eu fiz uma coisa que eles não esperavam. Um passe de bola, eu consegui tirar os 3 da jogada e consegui fora na cara do gol. E graças a Deus que daí eu saí correndo, só eu o goleiro e bati no cantinho e consegui fazer o gol. Uma obra dessas é prenúncio de goleada. E a goleada de fato vem. Em Goiás, a 3.000 quilômetros de Porto Alegre, onde o Grêmio leva 4-0 da Anapolina. Eu ouvia se dizer muito que o Grêmio estava mal, que ia cair para a 3ª divisão. Então já tinha aquele receio, né, aquele temor. E aí quando eu cheguei, a minha estreia foi aquele jogo, né, difícil. Contra a Anapolina, nada deu certo, né, 4-0. Aí falei, meu Deus, será que eu fiz a coisa certa, ter vindo para cá? O jogo com a Anapolina foi uma exceção, né? Um jogo onde perdemos o controle de tudo e onde contávamos certo os 3 pontos e chegamos lá e fomos surpreendidos por uma equipe que, ao meu ver, teoricamente era bem menor que a nossa, bem fraca mesmo.
e de repente fomos surpreendidos. Já estávamos próximos aí do 8º, 10º jogo, mais ou menos por esse período, e as coisas não funcionavam bem, e um resultado daquele tamanho, com aquele placar, abala qualquer tipo de trabalho, e conosco não foi diferente. A mídia porto-alegrense repercute o desastre. A tragédia de Anapolina leva a direção a contratar reforços. Aquele grupo de jogadores, né, precisava agregar reforços. O volante Sandro Goiano desembarca em Porto Alegre. Com cabeça raspada e cara de mal, está pronto para se tornar o líder do time. Sandro estreia com uma vitória no Olímpico contra o Santo André. E é uma vitória com a cara do Grêmio. 1-0 de falta. Mas se o triunfo contra o Santo André é difícil, o confronto seguinte contra o Ceará em Fortaleza adquire contornos surreais. Depois de o Grêmio empatar o jogo com um golaço de fora da área, o Ceará faz 3-1. Por alguns instantes, parece que o vexame de Anapolina vai se repetir. Mas o Grêmio prova, mais uma vez, que o jogo só termina quando acaba. E veja como ele acabou, aos 47 do segundo tempo. Aquele resultado positivo lá foi no suor, na camiseta, na raça, muito mais do que no jogo. E muitos foram assim. Mas outros foram assados. E o Grêmio perde de virada para o Vitória, no Olímpico. A fase classificatória já passava da metade. As falhas da zaga e a derrota em casa fazem o time cair para o 8º lugar e viver a vida no limite. O momento crítico foi quando nós perdemos um jogo aqui contra o Vitória da Bahia. O Grêmio perdeu em casa, o Grêmio vinha numa fase de estabilização, a equipe vinha se estabilizando. Começaram a nos criticar, pegar pesado, né? A desconfiança veio total, né? O Grêmio não vai classificar, né? Aí o clima ficou até meio turbulento. E a gente estava na tabela sempre classificado, depois classificava 8 naquele momento, ficava entre os 8, depois caía para 12º, 11º, voltava entre os 8, então a gente estava numa gangorra muito grande. Nós jogaríamos contra o Sport do Recife, no Recife, e jogaríamos contra a União Barbarense em Santa Bárbara do Sul. Na véspera do jogo nós fizemos um treinamento muito ruim e à noite a gente sempre complementa com uma reunião sobre a parte tática do jogo em si, características do adversário e estratégia que nós vamos executar no dia seguinte. Mas naquela noite eu resolvi não falar de futebol com os jogadores. Apenas os reuni, como sempre fizemos, e disse a eles que ia dar a liberdade deles conversarem entre si. O Mano fez a palestra dele, fez a conversa como de costume, e deixou para nós jogadores, para a gente ver o que estava errado, para a gente tentar resolver da nossa forma, né? O Sandro, né, tomou a palavra, falou não, que era a nossa oportunidade, né, de colocar o Grêmio de volta na primeira divisão, né, de nós entrarmos, né, para a história desse grande clube. Os líderes do grupo chamaram a atenção de alguns aspectos, os outros entenderam mais claramente a importância do momento que nós estávamos vivendo. A nossa oportunidade era aquela e a gente não podia deixar escapar de jeito nenhum. E a oportunidade não escapa. Com um chutaço de esquerda do lateral Raoni, o Grêmio bate o Sport no Recife, sobe na tabela e mostra que o grupo, enfim, está unido. A partir daquilo ali voltou a autoconfiança que quando o grupo quer, faz seu esforço total, ele busca o que precisa. Aquele foi um marco positivo. A partir dali nunca mais a equipe saiu do grupo dos 8 classificados e nós guardamos aquele momento como um divisor de águas nessa campanha. Do Recife, o Grêmio não volta para casa. Faz escala no interior de São Paulo, onde o gol do zagueiro Pereira assegura o empate contra o União Barbarense. A goleada contra o São Raimundo no Olímpico encaminha a vaga para as finais. Então o Grêmio vai a Salvador para enfrentar o Bahia. O time abre o placar após bela jogada de Anderson.
mas acaba cedendo o empate com um gol de bicicleta do veterano centroavante Viola. A vitória que não veio no Nordeste chega no Olímpico, quando o Grêmio enfrenta o Santa Cruz, time de melhor campanha na competição, e faz 2-0 em um grande jogo. Fora de casa, o time confirma a boa fase e bate a Portuguesa por 2-1 com mais um golaço de Anderson, o que deixa a equipe a 2 pontos da classificação para os quadrangulares finais. Classificação que o Grêmio quer garantir em cima do Vila Nova no Olímpico. E a vitória parece certa, pois está nos pés de Anderson, escalado para bater um pênalti no último minuto do jogo. Mas o ponto que faltava o Grêmio obtém em Maceió ao empatar com o CRB. O time está classificado para o primeiro quadrangular final. E a apaixonada torcida tricolor vibra no Nordeste. O Grêmio vai começar a definir seu destino contra o Santa Cruz, o Santo André e o Avaí em jogos de ida e volta. Do outro lado estão Marília, Guarani, Portuguesa e Náutico. Os 2 primeiros de cada grupo irão para um decisivo quadrangular. Das 8 equipes que ali estavam, nós não tínhamos perdido para nenhuma delas. Isso dava uma comparação boa, uma confiança grande, que realmente a equipe já tinha atingido aquele nível necessário para brigar pela subida para a Série A novamente. O Grêmio estreia fora de casa com uma sofrida vitória por 1-0 contra o Santo André. Na volta ao Olímpico contra o Avaí, o Grêmio joga bem, mas a bola, caprichosa e cruel, teima em não entrar. O Grêmio pressionando, 36 do segundo tempo, 0-0, o Grêmio tinha tido 11 chances de gol. Aí a Lúcia entra no quarto e diz, não, fica tranquilo, é só tu rezar aqui para Oxum que o gol vai sair. Aí eu, evidentemente, eu rezei para Oxum instantaneamente, 30 segundos depois, mas 28 segundos depois, gol do Grêmio. Aí o Avaí deu a saída e o Grêmio roubou a bola e gol de novo. 2-0. Daí virei, evidentemente, devoto de Oxum. No confronto seguinte, também em casa, o Grêmio enfrenta o Santa Cruz, que já havia vencido na fase classificatória. Tornando a vencer, e de novo por 2-0, diante de um estádio lotado, o Grêmio se afirma diante do time que vinha liderando o campeonato desde o início. Uma semana mais tarde, há um tira-teima no Recife e o Santa Cruz vence o jogo. Um jogo que o Grêmio podia perder. Então, o tricolor faz escala em Florianópolis para disputar a Batalha do Avaí. Eu não queria faltar no trabalho e eu pensei, falando com um amigo meu, bom, o que a gente vai fazer, cara? A gente vai ter que ir nesse jogo aqui do lado, vamos pegar e vamos de avião, tá? A gente dá um jeito, vamos, sei lá, pagar como, sei, mas vamos ir. Chegamos no aeroporto de tardezinha, sexta, e a minha surpresa, quando eu cheguei, assim, já vi outros gremistas. Deu, poxa, mas isso não tem explicação, esse time. A equipe catarinense já está eliminada e muitos acham que vai amolecer o jogo contra o Grêmio. Mas quando na vida o Grêmio teve moleza? Nem as forças da natureza dão folga ao tricolor. E depois da avalanche da torcida, o que despenca é um formidável temporal. Acho que mais ou menos na metade do primeiro tempo, acho um pouco depois, começou a chover, mas chover de um jeito assim, quase desabou o mundo. Mas o Grêmio é um time vencedor, na terra, no ar ou na água. E o Grêmio garante a classificação. Contra o Santo André, no último jogo da fase, no Olímpico, o Grêmio, já classificado, perde em casa. O destino está sendo traçado, e junto com ele, a tabela dos jogos decisivos. Apenas 4 dos 22 times que começaram o campeonato ainda estão vivos. Teve um jogo Grêmio Náutico, primeiro jogo do quadrangular em Porto Alegre, 0-0, 0-0, 0-0, 40 do segundo tempo. Daí eu me virei para ela e disse, porra, cara, mas eu tô rezando para Ogum e o gol não sai. Daí ela olhou e disse, claro, você é idiota, não é para Ogum, é para Oxum. Aí eu rezei para Oxum e aos 41, ou seja, 30 segundos depois, gol de novo, 1-0, gol do Domingos. Responsabilidade sentir, né? Porque é normal, entrei numa decisão, né? Então a gente sempre, né, sente um pouco de ansiedade, até
por ser uma estreia. Mas eu acredito que, né, todo o grupo me deu muito apoio, isso que me ajudou bastante a, né, eu conseguir fazer um bom jogo, e a gente, né, graças a Deus, com o gol do Domingos, a gente conseguiu vencer por 1-0. O Grêmio volta ao Recife, só que para enfrentar o Santa Cruz, que continua liderando o campeonato. O empate em 1-1, com um gol do uruguaio Lipatim, é um ótimo resultado, até porque o goleiro Galato defendeu um pênalti. A última rodada do primeiro turno leva o Grêmio a São Paulo para encarar a Portuguesa, um confronto que repete a inesquecível final do Brasileirão de 96. O golaço de Ricardinho parece mostrar que a vitória de anos atrás vai se repetir, mas numa desatenção da zaga, a Lusa empata o jogo. Aí teve o jogo Grêmio e Portuguesa, e a Portuguesa fez 2-0 no Olímpico. Daí uma hora o Pileiro olha pra mim e fala, não se preocupa, nega, nós vamos ganhar. Eu falei, você tá louco, nós estamos tomando 2-0 dos caras, nós vamos ganhar como? Aí eu concluí que era hora de rezar para Ogum e para Oxum, rezei para os dois. E aí cada um fez um e a gente empatou em 2-2. O Grêmio então volta a enfrentar o Santa Cruz pela 5ª vez no ano. O céu azul e 50 mil pessoas testemunham a superioridade do tricolor que veste azul. A vitória por 2-0 é o terceiro triunfo em 5 jogos contra o mesmo rival. Ainda assim, aquele sábado não é de festa completa, pois a vitória do Náutico sobre a Portuguesa em São Paulo adia o retorno do Grêmio à primeira divisão, transferindo a decisão para o último jogo contra o próprio Náutico, no Recife. Os 4 times chegam à rodada final com chances de classificação, e os amantes do futebol preveem uma rodada memorável. Mas a realidade dos fatos está articulando um roteiro surreal para provar que dentro das 4 linhas, o mundo é redondo e a terra é azul. Como quase todo jogo decisivo, a gente ficou muito tenso, né? Estávamos nervosos quanto ao resultado. Aquele jogo era todo o desafio do trabalho de um ano, posto naqueles 90 minutos. Prepare o coração para as emoções da rodada decisiva da Série B do Campeonato Brasileiro. Aquela semana toda foi difícil, né? Nossa ida para lá, tendo que praticamente nos esconder de torcedores, o hotel com muita segurança. A equipe gaúcha está preparada para enfrentar várias adversidades. Veio para Pernambuco 3 dias antes desta partida decisiva. Ficou concentrada a 50 quilômetros do Recife. Armou um forte aparato policial para não sofrer a pressão do torcedor pernambucano. Confiança a gente tinha muito, né? Mas o ruim foi o que aconteceu antes da bola rolar, que foi um aquecimento, onde a gente queria aquecer dentro de campo, e o portão trancado, policiais não deixando a gente entrar para dentro de campo, né? Só quem estava lá mesmo viveu e com certeza dificilmente vai viver um momento que nem aquele. Vestiário pequeno, portão fechado, soldado com lata para não correr evento, 2 portões para você não espiar o campo, para o goleiro não aquecer no campo. No vestiário já, os caras já pintaram o banheiro todinho para ficar aquele cheiro de tinta forte, para o cara ficar meio zonzo, e não deixaram nós aquecer quase dentro do campo, fecharam a porta da grade. A equipe está confirmada pelo técnico Mano Menezes, vai ser a mesma que começou contra o Santa Cruz na semana passada, quando venceu por 2-0. E o grande destaque do time gaúcho, o garoto Anderson, vai ficar no banco de reservas. E fomos para o jogo para decidir uma vida, né? A nossa vida. É um jogo muito difícil, é um jogo tenso, é um jogo nervoso, é um ambiente pesado, que não é de hoje, já vem de algumas semanas. Essas retaliações de um lado e de outro, elas vêm se sucedendo e vão desembocar aqui nos aflitos. Nunca na história do futebol, um estádio ostentou um nome tão premonitório quanto o daquele caldeirão vermelho no qual o Grêmio precisou lutar antes mesmo de pisar em campo. Grêmio no
gramado do Estádio dos Aflitos para a decisão contra o Náutico, Pedro. Time do Grêmio no gramado leva uma baia extraordinária. E você, Silvio Benfica, confirma a escalação do time do Grêmio, que vai para frente da sua torcida, Benfica. E com o mais tradicional dos seus uniformes. A camisa listrada, o calção preto, a meia preta. E aí, Benfica, o time do Grêmio. Grêmio vem aqui para frente da sua torcida, faz a saudação, a torcida evidentemente que se manifesta. Grêmio no gramado com o time confirmado, tendo o Galato, Patrício, Domingos Pereira e o Escalona, o Nunes, Sandro, Marcelo Costa e Marcel, Lipatinho e Ricardinho, o time do Grêmio para a decisão. Enquanto os 11 homens escalados para definir o futuro do Grêmio posam para a foto histórica, a poucos quilômetros dali, no Arruda, Santa Cruz e Portuguesa davam a largada da eletrizante rodada dupla. Quando o juiz leva a bola ao centro, os guerreiros de azul já sabem que não estão sozinhos em terra estrangeira. A massa tricolor botou o pé na estrada. Afinal, esse clube tem hino e o hino é seguido ao pé da letra. O Grêmio precisa empatar pelo menos para voltar à primeira divisão. É importante por todas as razões que já se falou e se repetiu tantas vezes. O Grêmio precisa, o torcedor sabe disso. Vai torcer, apita o árbitro, sai o Grêmio. A bola recuada para Sandro. Sandro tocou para Patrício. Patrício vem buscar pelo lado direito na marcação dele, vem o adversário que é Paulo Matos. Ele tenta a bola no ataque. Soltou para Marcelo. Marcelo dominou. Combatido, ganhou a parada. Tentou na frente, cortou Ademar. Ademar marcado pelo Marcelo. Ademar tem a bola, ganhou a parada. Tentou levar pelo lado esquerdo. Patrício dividiu com ele, é falta. Falta, marca o juiz da partida ali pelo lado esquerdo do ataque da equipe pernambucana. Estava fazendo turismo pela primeira vez, estava conhecendo a Itália, e aí deu essa coincidência de cair justamente nos jogos finais do Grêmio, né? Diz assim, vamos combinar o seguinte, nós vamos mandando torpedos, conforme o jogo está acontecendo. Eu quero uma narração como se você estivesse mandando notícias, né? Começa o jogo, 3 minutos, cruzamento, cabeçada na área. 0-0, primeira divisão, primeira coisa abrindo, 0-0. Primeira divisão, tá. Aí me embretei num pub lá, junto com a minha mulher e mais um amigo. E as únicas notícias, os únicos sinais eram através de torpedo por celular, né? E vários torpedos são mesmo desferidos. Alguns deles nas pernas dos jogadores do Grêmio. E o cotovelo faz parte do jogo. A disputa de bola, o Davi, contra ele o Scalona. Chegou por baixo o Scalona. Imediatamente o torcedor do Náutico se levantou ali nas arquibancas. Vai levar o cartão. Tem que levar, pelo menos. Levou. Ele errou o bote. Errou o bote, atingiu o jogador do Náutico, o cartão foi bem aplicado. Olha aí a chegada do Scalona. Logo no início do jogo, os gremistas dos aflitos podem ao menos festejar um gol. O gol da Portuguesa no Arruda, facilitando naquele momento as coisas para o campeoníssimo Grêmio. O Grêmio 2 vezes campeão brasileiro, 2 vezes campeão da Libertadores, campeão mundial, fazendo hoje um dos jogos mais importantes da sua história contra uma equipe também de muita tradição. São 2 clubes centenários, né? Aliás, a Série B é recheada de equipes importantes do futebol brasileiro. Aí a falta marcada pelo árbitro. Agora foi a vez do time do Grêmio cobrar ali mais um cartão. Dessa vez não pintou, Marcílio. Foi só uma discussão, advertência verbal. A classificação tem o Grêmio com esse empate por enquanto com 10 pontos, a Portuguesa com 8, Náutico com 7, Santa Cruz com 7. Por enquanto vai dando Grêmio e Portuguesa. Por enquanto, uma rodada ruim para os pernambucanos. Aí o Patrício, cruzamento para a área, o desvio pela linha de fundo. Já ia caindo para o outro lado, o goleiro do Náutico, veja aí de novo. A bola bateu no Batata, que quase fez contra. Vibrante à beira do gramado, o técnico Mano Menezes recorre ao vocabulário
mandando o time para cima de um adversário sempre perigoso nos contragolpes. 31, placar é 0-0. O Grêmio está classificando aqui no Mundão da Arruda. A bola foi pro Marcel. Marcel dominou, tentou levar, foi desarmado. A bola no rebate ficou para Danilo. Danilo vai levar o Náutico para o contra-ataque. Nunes vem na marcação, ele passa o pé em cima da bola. É o Carícia, a carícia na bola. Ele solta do lado direito, onde está colocado o Bruno Carvalho. 31 minutos e 10. Bruno Carvalho em profundidade pro Cuca. Ele é perigoso. Chegou contra Pereira, tocou do outro lado. Domingos está chegando para cortar parcialmente. Ficou pro Paulo Matos, é pênalti. A penalidade, se houve, foi mínima. Pena que tenha sido transformada em máxima. Por baixo deu a impressão do jogador tropeçando, mas o Domingos vinha por trás e leva cartão amarelo agora pela reclamação. Pênalti em cima do Paulo Matos. O lateral Patrício imita para o árbitro a encenação do adversário. Seu desempenho nem se compara ao do personagem principal. A câmera está de frente para o crime e há um corpo estendido no chão. O jogador do Náutico parece agradecer aos céus e ao pessoal de casa. Quem não gosta da peça são os jogadores do Grêmio e eles cercam o homem que trilou o apito. Mas o juiz não quer conversa e nem remorso. Como em roteiro de novela mexicana, enquanto Paulo Matos vai caindo, no Arruda desaba também a resistência da Portuguesa. E o Santa Cruz faz seu gol de empate. No sábado do jogo eu tinha uma viagem marcada para a Índia. Eu estava indo para um festival de cinema na Índia. Então era Porto Alegre, São Paulo, Paris, de Paris eu ia depois para a Índia. Quando a gente desembarcou em Cumbica, o jogo estava começando e o jogo estava em todos os monitores do aeroporto, no setor de embarque. Lá pelas tantas, pênalti contra o Grêmio. Foi um terror, né? Só recebi assim, pênalti pro Náutico. Galato é a esperança do Grêmio. Galato é a esperança do Grêmio. Quem sabe, hein, Galato? Já pegasse um aqui. Olha lá na bola, no poste! No poste! No poste ele perde a chance! No momento que ele bateu e ela deu na trave, eu vi que alguma coisa estava guardado para nós. Então eu vi o primeiro tempo inteirinho de pé ali com os monitores, né? O Náutico errou o pênalti, aquele que foi no poste. Eu vibrei isso aí, tinha outros gremistas lá, percebemos que tinha muitos gremistas lá. E depois recebi, chutou para fora, bateu no poste. Na trave. Pá, primeira divisão. A vibração da torcida do Grêmio não pode se estender por muito tempo, porque empurrado pela frustração do pênalti desperdiçado, o Náutico vai com vigor para o ataque. Olha o contra-ataque, arrancou pelo lado esquerdo, o Cuca pediu do outro lado, levou para o meio, vai bater, bateu, espalma, Galato, toca a bola pela linha de fundo. Um jovem goleiro com jeito de galã é agora o número 1 de um time que em seu hino imortal celebra o maior de todos os goleiros. Lá vai Davi tocou a bola, recebeu a devolução, tocou pro Cuca e pro Danilo. Galato, sensacional, salvo o Grêmio. Aí fomos para a sala de embarque. Só que na sala de embarque, em vez de estar passando o jogo do Grêmio, estava passando outro jogo. Estava dando Portuguesa e Santa Cruz, que era importante também. Aí, então, eu fiquei acompanhando o outro jogo, porque estava dando a informação do jogo do Grêmio. E aí deu tudo errado naquele jogo. Aí eu já comecei a ficar nervoso. No Arruda, em menos de 3 minutos, o Santa Cruz faz o seu segundo gol. E aí logo surgiu a notícia que o Santa Cruz já tinha virado 2-1, e aí era a pressão total do Náutico em cima do Grêmio. Dominou pela meia direita, tentou carregar, soltou a bola pro Cuca. Cuca recolheu ao lado, quase no bico da grande área. Tentou encarar a marcação no Scaloni, encarou, foi pro fundo, cruzou, perigo, Galato toca a bola pela linha de fundo, escanteio. Ainda vai ter perigo pro gol do Grêmio nesse primeiro tempo. Já cobrado a bola pro Bruno Carvalho, levou no fundo do campo, cruzou com perigo, Pereira, Domingos afastou, voltou pro Cleison. Dominou, ganhou do marcador, levou pro fundo, vai cruzar, Patrício toca a bola pra linha de fundo. Meu Deus do céu, que sufoco tá levando o Grêmio. Final de primeiro tempo, 48-15. Já terminou, né, Beltrame?
Beltrame já terminou, Beltrame. Ele deixou cobrar uma escanteio, a bola do Cleison. Cleison levando Davi. Davi levantou pro Tuca de cabeça, direto pela linha de fundo. E ele não terminou o primeiro tempo ainda. Tá indo pro meio do campo, 48,5. O Mano tá dando uma bronca impressionante no juiz da partida. 48 minutos e 40. Vai terminar o primeiro tempo. Beltrame tá ali no campo intermediário. 0-0, Grêmio Náutico. Esse placar dá para o Grêmio a classificação, mas ainda teremos 45 minutos. O Grêmio vai para o vestiário respirar aliviado, tinta e querosene. No intervalo, nós não conseguimos falar no vestiário, em função que eles botaram sirenes, buzinas, que durante os 10 minutos ficavam tocando assim a todo volume, o vestiário todo ele pintado, asfixiando o jogador, com querosene, com gasolina. Enquanto os jogadores do Grêmio desfrutam da hospitalidade dos aflitos, o tricolor pernambucano encurrala a Portuguesa. O tricolor gaúcho percebe que não terá ajuda externa. É melhor voltar a campo e resolver tudo sozinho. Por enquanto, Grêmio e Santa Cruz vão se classificando para a primeira divisão. E o título vai ficando com o Santa, que vai ganhando no Arrudão. O árbitro agora sim vai autorizar o início da etapa final. Expectativa aí de mais 45 minutos de emoção no estádio dos aflitos. Ajeita uma, duas vezes o relógio, bola rolando, começa o segundo tempo, Náutico e Grêmio. Por enquanto 0-0 no placar. Quem vai retornar à primeira divisão, o Náutico ou o Grêmio? Comecei a ver o jogo. E eu tenho uma mania, assim, eu não, quando a coisa começa a ficar preta, eu sou um torcedor bem cagão, assim, eu desligo a TV e fico esperando que pela janela eu ouça algum grito de algum gremista avisando que foi gol, mas eu não consigo ficar assistindo, assim, eu fico tão nervoso que eu desligo a TV. Scalona com o Marcel. Cruzamento de perna esquerda para a área, o toque de cabeça, vai lá o Rodolfo para segurar essa bola. Primeiro tentou o Lipatim, na sequência o Marcelo Costa. Estava no centro do gol o Rodolfo para segurar essa bola. E essa é a jogada mais perigosa do Grêmio, chamada jogada aérea. Tô vendo o jogo, daqui a pouco a coisa começou a ficar feia, assim, para variar eu tive aquela, não resisti, não consegui ficar assistindo. Desliguei a TV e disse, pô, vou ficar ouvindo, daqui a pouco alguém vai gritar. E fiquei no silêncio no quarto, assim. Aí o Lipatim domina, procura lá na esquerda o Marcel. Já vai chegando o Lucas para auxiliar ali o Marcel. Lucas já recebeu. Lipatim tá lá na meia-lua. Lucas, chegou bem o Grêmio, limpou o Lucas na hora de bater, foi travada, a bola explodiu ali no Tuca e o Rodolfo conseguiu evitar a saída. O Grêmio voltou para o segundo tempo sem Ricardinho, lesionado. No lugar dele, entrou o jovem Lucas. E logo em seguida o craque Anderson vem se juntar a ele. São dois jogadores, uma só idade, 17 anos e um só destino. O Grêmio perigoso do contra-ataque exatamente por isso, pela chegada de mais gente do que antes, pelo primeiro tempo, quando sai para o contra-ataque. Aí você vê o Anderson, que acabou de entrar no lugar do Marcel. 0 Náutico, 0 Grêmio. Por enquanto vai dando Grêmio e Santa Cruz como as equipes classificadas para a primeira divisão do ano que vem. E o Santa Cruz, com a vitória sobre a Portuguesa, vai conquistando o título da Série B. O tempo vai passando, temos 25 do segundo tempo. Boa jogada do Danilo na área, Cook bateu! A bola caiu na grande área nos pés do goleador da equipe do Náutico. Ele não acredita na chance que desperdiçou. Estava ali esperando uma oportunidade, como todo bom centroavante, sempre acreditando que a bola vai sobrar, mas bateu por cima do gol. Aí comecei a ligar a TV de vez em quando, dava uma olhadinha, fazia que não era comigo, assim. Anderson levou para o pé esquerdo, bateu! Consegue fazer a defesa, o Rodolfo, a bola queimando a grama. Ela fez uma curva pouco antes de chegar no Rodolfo. Durante o jogo nós jogamos, a bola rolou e eu achei que ia seguir aquilo, o Grêmio não ia perder aquele jogo. Galato e Anderson também não acham que o Grêmio vai perder aquele jogo e tocam a bola para frente, porque o que está em jogo é muito mais do que um campeonato. São 100 anos de glórias. Restam apenas alguns minutos, mas cada minuto parece uma hora quando o mundo, redondo que nem bola, sai de órbita e entra numa realidade paralela. Vai ser expulso Scalona. Deu um tapa na bola.
Já tinha o amarelo, está expulso o Scaloni, hein? E não foi nem um tapa sutil, não. A bola ia passar, ele deu tapa, não aberto, a bola ia passando para o jogador do Náutico. Já tinha o cartão amarelo do Scaloni. Ele tem que saber que não pode fazer isso. Com a expulsão do Scaloni, teve um momento de dificuldade. Mas a equipe até então estava certa dentro de campo. Acho que o Grêmio vai se fechar ainda mais, não tem a menor dúvida, porque com um jogador a menos, não tem o que fazer a não ser tentar levar esses próximos 15 minutos por aí para o empate 0-0. Não tem outra solução, mas eu dizia que no início o Grêmio fazia aquilo que se propunha e o Náutico tentava ultrapassar aquilo que o Grêmio fazia. Portanto, o empate é justo. Quando a bola bateu no braço do Scaloni e o juiz expulsou o Scaloni, eu saí do local onde eu estava, na arquibancada, e fui para o vestiário. Fiz a volta no estádio e fui para o vestiário para receber o Scaloni. O Náutico agora com um homem a mais em campo, a pressão que já foi grande durante todo o segundo tempo só tende a aumentar. Tá vendo ali o Sandro ainda as turras ali com o Djalma Beltrame, aí voltando ali para a área. Aquela desgraça toda começou a acontecer com o Grêmio e a gente começou a diminuir os torpedos, né? Daqui a pouquinho tem mais um atacante na equipe do Náutico, cruzamento, a bola para a área, corte de cabeça da zaga, tentava chegar ali o Ademar, não conseguiu aparecer a tempo. E aí foram 10 minutos, 15 minutos sem nada, nenhuma notícia, nenhum torpedo. Volta inteiro o time do Grêmio. Enquanto isso, o Náutico vai chegando com o Cook. Tenta aumentar ainda mais a pressão. Cruzamento para a área. Lá vem o sufoco. Escapou a bola do Galato. Miltinho passou pelo goleiro, caiu, pediu um pênalti. O árbitro está olhando ali para o Miltinho. Está entendendo ali, Marcília, que o Miltinho se jogou. E vai pintar cartão para o Miltinho. Amarelo para o Miltinho, a gente vai ver esse lance de novo, é um lance polêmico. No primeiro tempo o árbitro marcou um pênalti a favor do Náutico, que o Náutico desperdiçou. Olha aí de novo o lance. A gente sentia naquele momento que o jogo estava muito nervoso, o jogo estava 0-0. 34 minutos, faltam 11, torcedor, 11 minutos. Poucas vezes você, torcedor, viveu um momento tão nervoso, tão angustiante, tão dramático na sua vida. Poucas vezes o Grêmio esteve numa situação tão terrível como esta que enfrenta aqui no Estádio dos Aflitos. Tá saindo Toso, entrando 16. Quem é, Zé Alberto? O número 16 é Beto. Beto, número 16. Beto, número 16. Saiu o Toso, centro médio. O Beto certamente vai se somar aos homens de ataque. Vamos à cobrança de falta para o Grêmio. Está colocado Sandro para a cobrança. 34, faltam 11 minutos. 11 minutos. Mais o período de recuperação. Sandro colocado. Tá lá na área, Pereira. O Grêmio vai tentar no jogo aéreo. Vai tentar na loteria nesse gol. Atenção. Centro da bola, levantou. Pereira foi lá. Agarra o goleiro Rodolfo de forma sensacional. Chegando na frente. Tava loucura isso aqui nos aflitos. Sandro errou. A bola ficou dominada pelo Beto. 6 da tarde, o sinal da Gaúcha. A bola foi pro Miltinho. Miltinho abriu na ponta esquerda pro Cook. Deixou o Cook. Tentou carregar pro meio. Sofreu falta. O juiz não deu. Pênalti. Não, o tempo parou, tudo se paralisou, foi um momento assim, foi sei lá, a inflexão da luz, a tonalidade, sabe, os cheiros, os sons, tudo adquiriu uma outra dimensão, né? Para nós, para mim, gremista naquele momento, foi um sufoco, foi horrível, pronto, para te dizer a verdade, foi horrível. Eu me estatelei literalmente na arquibancada. Na minha cabeça eu só percebia um desastre absolutamente. Com relação ao Grêmio, ao trabalho que veio sendo desenvolvido durante o ano. Pô, aí não deu pra segurar, desliguei a TV, disse, não quero mais assistir, chega, já sofri o ano inteiro. O primeiro sentimento foi de que realmente tudo estava indo embora. Tentou carregar pro meio, sofreu falta, o juiz não deu, pênalti, agora ele deu. Na hora do lance, a bola pega no cotovelo do Nunes, né? E o juiz ali interpreta como pênalti. No braço direito ali do Nunes, será que houve a intenção mesmo? Agora que a gente vê na repetição, olha só. Não houve a intenção. O braço está junto ao corpo. Ele não marcou o pênalti que o Galato fez sobre o Miltinho. E agora marcou a penalidade máxima que não aconteceu do Nunes. E naquele momento o desespero bateu. Pênalti, agora ele deu. E o Patrício deu um peitaço nele. Levou vermelho o Patrício.
desmancha o Grêmio, pênalti marcado pela arbitragem no final do jogo, 35 minutos, Patrício deu um encontrão no juiz, está na rua. Na hora que ele marcou o pênalti, eu só senti vontade de ir para cima do árbitro e justificar que não era pênalti. O desespero realmente era muito, muito grande, assim, enorme. Não tem explicação do que a gente sentia naquele momento. Aí foi uma reação ali já muito, nem pensado, né? O Patrício já foi dizendo que a bola pegou na mão, já trombou. A bola bateu no braço do jogador do Grêmio. Aí o Patrício trombou ali com o Djalma Beltrame, né? Foi lá, peitou o Djalma Beltrame, foi expulso naquele lance. Naquele momento a gente nem pensa, a gente age. Você falar assim de tranquilidade no momento daquele é complicado, né? Porque passa todo um filme, né, na sua cabeça. Tá reclamando ali também o Anderson, o Pereira, o Lipatim, todo mundo cerca o árbitro, ele tá ali com o cartão na mão. Nós estávamos invictos no quadrangular, né? Procuramos fazer tudo certo, tudo certinho, e de repente acontece um negócio desse, a gente vai perder tudo assim dessa forma. Olha só, o árbitro pede a presença do policiamento, hein? E encarou ali o Lipatim. Nunes também foi expulso. O Nunes, olha aí, no meio da confusão o árbitro tomou um chute ali, ou pelo menos alguém tentou chutar o árbitro. Olha só o policiamento em campo. Ali o mundo tinha desabado, né? Na cabeça dos nossos jogadores. Todo mundo foi pra cima do juiz, que era a forma, acho que mais rápida que todo mundo teve de tentar, sei lá, voltar um pênalti ou coisa assim, porque não ia acontecer, né? Mas na hora ali ninguém pensa muito nisso. Eu só lembro que eu levei uma pancada, foi de um brigadiano, do choque, não sei quem foi que me bateu, e eu caí no chão, saí pro vestiário e fiquei lá dentro. De repente entra o Patrício chorando dentro do vestiário porque tinha sido agredido por um policial. Nas palavras dele, porque eu não vi nada, eu estou ali. E eu comecei a me desesperar. Eu disse, o que está acontecendo? Eu não tinha acesso, eu estava dentro do vestiário, não vi o que estava acontecendo no gramado, né? Quando eu vi, bateu mais ainda desespero, porque daí o Nunes desceu e falou que tinha sido expulso também. Agora entrou todo mundo, né? Agora entrou todo mundo. Às vezes tu perde o controle, mas foram muitos jogadores em cima do árbitro, a situação realmente ficou muito complicada, houve a invasão de um modo geral. 36 minutos do segundo tempo, o policiamento em campo protegendo a arbitragem. Jogadores do Grêmio irritados com a marcação do Djalma Beltrame. E a chance do Náutico na cobrança do pênalti abriu o placar. Nós nos desesperamos como todo mundo e os colorados vizinhos começaram a comemorar e soltar foguete. Chegou uma hora que a crise era total, desligamos o celular. Aí eu recebi um torpedo assim, de uma colorada, dizendo que o Grêmio tinha tido 3 expulsos, ponto. A bola bateu no braço do jogador do Grêmio. E o movimento que o Sandro faz do Djalma Beltrame é justamente de que o braço do Nunes estava junto ao corpo. Ou seja, não houve atitude intencional, não houve atitude premeditada do jogador do Grêmio em colocar a mão na bola. É bem nítido na TV, eu dizendo que a bola pegou no cotovelo, então o juiz interpretou do meu ponto de vista um modo completamente errado. Eu julgava que o Grêmio já tinha perdido o título e perdido a classificação. Quando terminou o jogo, Portuguesa e Santa Cruz, entrou o jogo do Grêmio. E quando entrou o jogo do Grêmio, foi pênalti. Certo? Aí eu disse, bom, acabou tudo, vai ser uma desgraça. No Arruda acabou, hein? No Arrudão acabou. E o Santa Cruz derrotou a Portuguesa por 2-1. O Santa Cruz está classificado para a Série A com a vitória. O Santa Cruz só dependia dele. Santa Cruz de volta à primeira divisão. O torcedor do Santa comemora, vibra, chora nas arquibancadas. Enquanto que no Estádio dos Aflitos, o Náutico tem um pênalti para cobrar. Veja aí no canto esquerdo do seu vídeo toda a festa no mundão do Arruda. Foguetório comemorando a volta do Santa Cruz à primeira divisão.
Fanático torcedor do Santa Cruz comemorando nas arquibancadas, 60 mil torcedores no mundão do Arruda, festejando essa virada sobre a Portuguesa que bota o Santa Cruz na primeira divisão do futebol brasileiro. Houve uma série de informações distorcidas, a nossa direção desceu para o gramado, não consegui falar com o presidente nem com os nossos diretores de futebol. Quem está dentro do campo aqui dos aflitos é o presidente do Grêmio, Paulo Odoni, mas mais alguns vice-presidentes. Também está o ex-presidente Luiz Carlos Silveira Martins. Quer dizer, agora a diretoria invadiu o campo aqui. E vai demorar muito para esse jogo recomeçar, se é que vai recomeçar, né? Mano, estão saindo de campo, pediu agora aqui nessa roda Estão aqui. saindo de campo. Pedir calma. O Mano pediu calma para os jogadores. Anderson, o que o Mano pediu aí para vocês aí? Não tem como pedir, né? O juiz desse estraga o jogo, né? Campeonato Brasileiro tá uma palhaçada, todo mundo sabe disso, né? Então isso aí não adianta, né? Sempre roubando contra o time do Sul não dá, né? Vocês estão de palhaçada. Ficamos ali cerca de 20 minutos, mais ou menos, ali, enrolando, não deixando. Na verdade, eu fiquei em cima da marca do pênalti, não queria que a penalidade acontecesse. E havia, sem dúvida nenhuma, alguns jogadores que queriam que a equipe saísse. Houve uma distorção de informação de que também se pensava isso em termos de direção. Na minha opinião, se eu estivesse no Grêmio, eu seria um das pessoas envolvidas que não deixaria que o pênalti fosse batido. O árbitro vai botar a bola ali para a cobrança e parece que os jogadores do Grêmio não querem deixar o Beltrame. Agora vai expulsar o Domingos. Vai expulsar o Domingos, que tirou a bola da mão do árbitro. Agora o Grêmio está com 7. A próxima expulsão acaba o jogo. E aí eu havia pensado que tinha terminado o jogo. Aí o Domingos entrou muito nervoso, quebrando todo o vestiário. Foi uma loucura. Ninguém segurava o homem. E daí falou que tinha sido expulso também. O relógio já marca 50 minutos do segundo tempo. Lembrando que esse resultado de momento, 0-0, classifica o Grêmio, que só precisava do empate. O Náutico ainda não bateu a penalidade. E o meu irmão estava em casa, eu estava indo ao encontro dele pegar um documento. E as pessoas começaram a embarcar no avião e aquela confusão, o jogador do Grêmio sendo expulso e eu grudado na TV e o avião inteiro embarcou e eu estava grudado na TV. Ele muito nervoso, não descia. Falei, pô, desce aqui, me entrega o documento. Não posso, que tá rolando um horror aqui na televisão, uma tragédia, estamos com 7. Eu falei, é o Grêmio. Olha a classificação, Santa Cruz em primeiro, depois da vitória sobre a Portuguesa por 2-1, o Grêmio em segundo, Santa Cruz leva vantagem em relação ao Grêmio no número de vitórias, o Náutico em terceiro, a Portuguesa em quarto lugar. Por enquanto vai dando Santa e Grêmio, mas o Náutico tem um pênalti para bater. A angústia de não saber como decidir, como proceder ali. Com 7, faltando uns 25 minutos de jogo, e com pênalti marcado injustamente, e até a maioria das pessoas na minha volta a dizer que não permitisse bater aquele pênalti, né? Se o Grêmio tiver mais um jogador expulso, não tiver elementos suficientes em campo, suspende o jogo. E aí ele põe para a súmula que o jogo foi suspenso porque a equipe do Grêmio ficou com um número mínimo determinado pela regra. Em função da reação dos jogadores do Grêmio, imediatamente me passou pela cabeça de que o jogo não terminaria. E não terminando, evidentemente, com um número de expulsões tal que deixaria o time do Grêmio com 6 em campo e, evidentemente, perderia o jogo. Juridicamente isso é irreversível, né? E o Grêmio, então, estaria fadado, inevitavelmente, a continuar na segunda divisão. E eu estou achando que o Grêmio está querendo sair de campo. A verdade é que foi criado todo um clima que não tem nada a ver com futebol, inclusive nas partidas disputadas em Porto Alegre, com foguetório de madrugada em frente ao hotel. O Grêmio teve que se hospedar distante da capital pernambucana aqui no Recife para também não sofrer represálias, e tudo isso está transbordando aí em campo, né? A decisão de retirada de uma equipe marca para o resto da vida, e eu não queria, para mim como técnico, encerrar a minha passagem no Grêmio numa atitude como essa. Os jogadores do Grêmio cavando um buraco na marca do pênalti.
apareceu ali um amarelo pro Marcel, né? O pessoal, não deixa bater, não deixa bater. O Marcel tava cavando, né, a marca do pênalti. Eu falei, não, saia, Marcel, saia, não vai ter jeito, isso vai ter que bater. Vamos ver se agora, finalmente, o pênalti vai ser cobrado. Eu olhei o Galato que vinha daquela fumaceira e eu vi aquela cara do Galato, calmo, parecia que ele ia lá tacar um pênalti normal, numa situação normal. Eu digo, esse cara é frio, é gelado, tem autocontrole, por isso que é um guri, tá aí de titular. Vamos bater esse pênalti, bate o pênalti. E aí a comissária falou, se o senhor não entrar, o senhor vai perder o avião. Aí eu disse, bom, vou, né? O que eu vou fazer? Perder o voo? Vou. Ela disse assim, mas o senhor não se preocupe, que antes da porta do avião fechar, eu lhe dou uma informação. Eu disse, pelo amor de Deus, senhora, faça isso. Uma francesa, uma pronúncia péssima. E não entendia nada de futebol. Então eu disse para ela, a senhora só tem que me dizer uma coisa. Se quando o cara chutar, é gol ou não é gol. Só isso. A esperança do Grêmio agora é que o Náutico perca esse pênalti. Porque o 0-0 ainda dá a classificação ao Grêmio. Mas além do pênalti, tem a continuação do jogo. E o Grêmio com 7 contra os 11 do Náutico. É difícil. Com 6 jogadores dá para tu fazer uma linha de 4 para defender, que é muito necessário nessa hora, porque eles com superioridade numérica vão abrir a equipe. E 2 jogadores na frente desses 4. Cobrando esse pênalti, a bola entrando ou não, teremos aí mais alguns minutos. Ou para o Grêmio, se a bola entrar, tentar o empate, ou então, se essa bola não entrar, suportar uma pressão incrível com 4 jogadores a menos. Com 7 contra 11, tentar empatar é difícil. Eu diria impossível. Um time com 7 jogadores, um pênalti contra, que eu normalmente achei que aquilo ali já estaria definido com o pênalti, mais definido ainda com o transcorrer do jogo. O Ademar já está com a bola na mão para fazer a cobrança, tá eufórico ali o torcedor da equipe do Náutico. Tem uma chance de ouro o Náutico, que perdeu um pênalti no primeiro tempo com o Bruno Carvalho. Ele já põe ali a mão na marca, olha só, o torcedor do Náutico dando as mãos ali nas arquibancadas. E nisso passou um tempo e nos chamaram para passar o som do show que a gente ia fazer, né? E eu entrei, saí do quarto, dei no elevador com o meu baterista, que é flamenguista, mas assim, completamente deprimido, tipo, pô, o Grêmio desceu para a segunda divisão, né? Apesar de não vi o desenlace do jogo, mas já assim, deprimidaço. Por enquanto, 0 para o Náutico, 0 para o Grêmio. O 0-0 bota o Grêmio na primeira divisão, caso o jogo termine assim, né? Bom, oferecer um champanhe, eu disse, não quero champanhe, eu quero saber quanto é que tá o jogo do Grêmio. E ninguém sabia, não tinha como. Vamos lá para o pênalti. Reze, torcedor, reze! Reze! Então naquele momento eu tive que ter a calma, ter a tranquilidade e acreditar no meu potencial e acreditar que nós íamos vencer. Só rezar interessa para o Grêmio nesse momento. Eu saí do vestiário e fui caminhar ali com as minhas orações, rezando, e os jogadores se deram as mãos, se ajoelharam, todos que estavam dentro do vestiário se ajoelharam, roupeiro, auxiliares, jogadores reservas que foram expulsos, e ficaram dentro do vestiário, enquanto lá em cima a gente não sabia o que estava acontecendo. Aí foi só rezar mesmo, nos ajoelhamos todos lá e nos abraçamos e começamos a rezar e deu um silêncio no estádio. Fechou pra dentro da grande área. Entrou livre, vai marcar o gol. Atenção, tem apenas o goleiro, tirou o gol! Gol! Inacreditável! Inacreditável! O Grêmio faz um gol! O Grêmio
É inacreditável, com 7 homens em campo. Com 7 homens em campo, o Grêmio está fazendo uma façanha. É só o Grêmio, é sua força, é sua fé. Eu nunca vi isso, o mundo nunca viu nada parecido. O Grêmio está fazendo uma façanha extraordinária. Uma façanha que não tem na história do futebol mundial. 7 homens em campo, Galato pega o pênalti. E aí no rebote, a bola é tocada pro Anderson, ele entra livre, faz o gol, ele é craque. O Grêmio está na primeira divisão. O Grêmio está na primeira divisão. Você acredita em milagre? Milagre! O Glaucio, meu batera, sabia que o Grêmio tinha escapado, mas e rolou aqueles momentos disso, a conversa cruzou assim, ele dizia assim pra mim, inacreditável, né? E eu, inacreditável. Aí um pouquinho antes da porta fechar, veio a seguinte informação pelo sistema de som do alto-falante. A informação foi a seguinte: jogo de Grêmio ainda não terminou e Grêmio fez gol. Aí eu, a francesa enlouqueceu, tá tudo errado, ele entendeu errado. Eu peguei pro Luciano e disse assim, o Grêmio levou o gol, acabou, estamos na segunda. Ele pode ser fatal, esse pênalti para o Grêmio. É a chance do Náutico. Autorizado, atirou, Galato! Galato! Milagre, milagre, milagre! Eu consegui ver apenas a bola espirrar. E aí, claro, me tomei de uma loucura absoluta. Entrei no vestiário, voltei ao vestiário aos gritos. E as pessoas que estavam lá, os jogadores expulsos, o próprio Pelaipe que estava lá, olhavam para mim, o que aconteceu? Defendeu. E a gente começou a gritar, pular, comemorar muito, chorando, nos abraçamos muito. Era muito nervosismo e alegria ao mesmo tempo. Autorizado, atirou, Galato! 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 Milagre, milagre, milagre! Mas ainda tem 10 minutos. Ainda tem 10 minutos, o Grêmio tem 7 homens em campo. Milagre do goleiro do Grêmio. A sua fé, torcedor, salvou o Grêmio. Quando o Galato defendeu o pênalti, a gente saiu correndo para a janela para devolver os xingamentos todos para os vizinhos colorados. Um jogo que, se alguém tem problema de coração, não sei se ia chegar ao final, né? E quando o Galato defende a penalidade, eu sou um dos únicos que não comemora. Porque eu sei o tanto que é difícil você jogar 11 contra 10. Você imagina 7 contra 11. Pereira da bola para o Anderson. Anderson foi dominar, tentou correr para o meio, veio Cleison na marcação, ele vai reter a bola, vai tentar ganhar tempo. Olhamos no relógio, ainda com uma certa dúvida de quantos minutos realmente faltavam, de quantos ele ia acrescentar com toda aquela parada. E tínhamos uma imensidão de minutos pela frente. Ainda Anderson soltando uma bola para Marcelo deu para Anderson dominou para a ponta esquerda, falta do Batata em cima dele, o juiz da partida marca, e a pressão e o cartão amarelo e o cartão vermelho. Tá expulso o Batata pela falta no Anderson. Já tinha amarelo, tá levando o vermelho. Já temos 1 minuto, faltam 9. Cobrada a falta, bola pro Anderson, fechou pra dentro da grande área. E aí quando eu voltei pra frente da televisão, eu olhei pra TV e o Anderson tava entrando, área dentro. O que eu vou fazer, eu vou pra dentro da área dos caras. Se os caras encostarem em mim, eu vou cair, ele vai dar pênalti. Se deu 2 pênaltis pro cara, pra nós ele vai dar com certeza. Se não dá, ele vai morrer depois do campo, vai acontecer alguma coisa com o juiz. Entrou livre, vai marcar o gol, atenção, tem apenas o goleiro. Daí vem o goleiro, daí eu falei, tive o goleiro mais uma vez, não deu. Só deu um toquezinho só e consegui fazer o gol. Tem apenas o goleiro, tirou o gol! Gol! Inacreditável! Inacreditável! O Grêmio faz um gol! O Grêmio faz um gol logo depois de pegar 2 pênaltis! É inacreditável, com 7 homens em campo! Com 7 homens em campo, o Grêmio tá fazendo uma façanha. Eu não acreditei, eu comecei a sair correndo pra tudo quanto é lado, na verdade, porque 2 minutos atrás a gente estava sendo desclassificado. Depois de 5 minutos a gente estava sendo campeão. Tudo que nós queríamos que o Galato defendesse e que o Grêmio empatasse 0-0, mas fazer o gol era surrealismo. Era velho, era jovem, era um choro convulso, ou aqueles que engasgaram o choro. Como eu pensei que algum até ia ter um troço no coração, ia morrer. Ali foi emoção, né?
Ali eu já tava esquecendo até o jogador do Grêmio, já tava pelo torcedor, já tava pulando. Ligue o motor do seu carro, torcedor, e vá lá pra Guete. Alô, Caxias do Sul, todo mundo na 18 do Forte. Alô, Santa Maria, na Rua do Acampamento. Alô, Cruz Alta. Alô, Ijuí. Todo mundo na rua. Vai ser a maior festa, porque não se ganha uma classificação do jeito que o Grêmio tá ganhando. O Grêmio está operando um milagre. Um milagre. É dos céus. Deus é gremista. Deus botou a mão nesse jogo aqui. Aí eu liguei pra casa. Pá, fui atrás do celular e já não era mais torpedo. Eu literalmente eu tava nervoso, não sabia que precisava de uma coisa. Eu vou ligar. Eu vou ver a conexão Quintão-Milão, onde eles mal conseguiam falar. Eles só diziam assim, tu não vai acreditar nisso que aconteceu. Ele lá não tava entendendo o que tá acontecendo. E eu tentando explicar o inexplicável. O Grêmio ganhou ou não ganhou? E ali ganhou, fez o gol, 1-0, subimos. Aí eu pedi champanhe e foi a melhor viagem da minha vida. E daqui a pouco ele fala assim, vocês têm muita sorte. E o quê? Vocês têm muita sorte. Não, como sorte, caímos de novo. Eu disse, não, cara, ele me contou no elevador o que tinha acontecido. Eu, caramba, não acredito. Voltei pro 4, liguei a TV já não tava falando do jogo do Grêmio. Pô, de novo. O Grêmio saiu de uma situação totalmente adversa para 1-0 no placar, Noronha. O que eu achava impossível aconteceu. Certamente aquele gol nos dava a certeza de que nós não iríamos deixar escapar mais o resultado. O Grêmio tá de volta à primeira divisão. Terminou. Grêmio. O Grêmio tá no seu lugar. O Grêmio tá na primeira divisão. Espetacular o Grêmio. A festa é total. O Grêmio tá de volta. Olha o Anderson. Tá aqui. Chora o garoto. Anderson, fala, Anderson. Anderson, vem rápido pro vestiário. Valeu, foi pro vestiário o garoto. Deixa eu ver a festa aqui atrás. É um negócio que eu nunca havia visto no futebol. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu chegar a ver se o presidente Pereira chorando aqui, Benfica. Chora o presidente Paulo Odoni aqui. Abraçado no Renato Moreira, abraçado no Cacalo. Chora o presidente Paulo Odoni. O Grêmio é campeão, a gente não tinha dito isso. O Grêmio é campeão da Série B. Olha o garoto Lucas aqui. Pereira, abraça o presidente Paulo Odoni, chora o Pereira. Deixa eu fazer um contato com o Santana, Paula Santana. Este clube, Anderson e Grêmio, eu tenho duas palavras para pronunciar. Anderson e Grêmio é a maior alegria que o Rio Grande do Sul está vivendo hoje. Saiam para as ruas gremistas. Isso está melhor que aquela conquista de Tóquio. Isso é delicioso. Isso é o supremo êxtase. Eu nunca tinha visto um milagre igual. Galato, vem cá, Galato, vem cá. Paulo Odoni abraça Galato. Deixa eu ouvir o garoto Lucas. O Lucas está falando aqui. Vai e volta, então a gente foi. Teve injustiça aqui, o Galato pegou e o Anderson fez o gol. É o primeiro título. Vamos comemorar, e agora é comemorar. É o teu... Não, a torcida, todos nós merecemos esse trabalho do ano todo. É o teu primeiro título, Lucas. Primeiro título, com certeza do Grêmio, vão ser muitos, e o Grêmio merece estar nesse lugar. Garoto Lucas, primeiro título pelo Grêmio. E é o último jogador do Grêmio aí para o vestiário, o Mano Menezes já passou todo mundo. O trabalho nosso foi reconhecido hoje, porque eu não conheço um time que foi campeão com 6 jogadores na linha e um goleiro, diante de 20 e tantas mil pessoas fora de casa. Isso todo mundo está de parabéns, todo mundo aqui está na história do Grêmio, sem exceção nenhuma. Então está todo mundo de parabéns. Vamos rezar um Pai Nosso e a Maria, agradecer por tudo que ele vem fazendo pela gente. Pai nosso que seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido, e não deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu daqui 50 anos eu vou olhar pro meu neto, vou contar essa história. Ele vai falar, vovô, você é um grande mentiroso. Porque é uma coisa inacreditável que aconteceu aqui, né?
jogador precisa mesmo é lutar até o último minuto, sabendo que o jogo nunca está terminado. E até hoje, toda vez que eu vejo a camisa tricolor entrar em campo, aquela mesma emoção volta com toda a força. Olha, se é tudo ruim, te lembra daquele jogo. Dá pra continuar sempre. Esse é o meu time. Esse é o glorioso. Esse é o Grêmio. O Grêmio mostrou que hoje tu pode estar no inferno, mas amanhã tu pode estar no paraíso. Eu me sinto muito orgulhosa de ser gremista e você até morrer. O lugar do Grêmio é na primeira divisão e tem que ser e vai ser sempre. Eu sou gaúcho, tenho uma admiração muito grande por esse clube, carinho e é de coração. E mais tarde chegou a conta de telefone, uns 300 e poucos reais. Falei, pô, 300, mas valeu. No Grêmio vale tudo. Logo depois de pegar 2 pênaltis, é inacreditável, com 7 homens